Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que todos os nossos corações e mentes estejam voltados ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos, então, dessa maneira, buscar a voz do nosso Deus, apesar de que a minha voz não está muito boa. Vamos, então, tirar o foco da minha voz e procurar a voz do nosso Deus e Pai. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, nós vamos continuar de onde paramos, de onde vimos. O apóstolo Paulo continua instruindo a igreja, não a indivíduos, mas a igreja como um todo, sobre a nossa relação com o pecado, uma vez que nós somos um povo remido pelo sangue do Cordeiro, e a nossa relação com o mundo que jaz do maligno. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 6 até o final desse capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Até aqui, vamos ao nosso Deus em oração. Santíssimo Deus, eterno e glorioso, majestoso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, atendendo a Tua santa convocação. Nos reunimos em santo ajuntamento, uma reunião solene, chamada culto, um culto que é o nosso serviço de adoração ao Senhor, para engrandecer-Te, adorar-Te, ó Pai, e sermos também objeto das Tuas bênçãos, pelos meios que o Senhor nos concede, ó Pai. A Tua palavra, os sacramentos, a nossa comunhão, as orações, os cânticos, ó Pai, onde nós exercitamos a nossa fé e crescemos na firme convicção da Tua existência e governo sobre todas as coisas. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê entendimento de maneira clara, apesar das nossas fragilidades, pecaminosidade, divagação, ó Pai, do pensamento e as circunstâncias desse local. Fale conosco, ó Pai, nós te pedimos, para a glória do Teu nome, em nome daquele que foi imolado por nós, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, nos tempos que nós vivemos, tem se tornado cada vez mais claro e mais evidente uma distinção que existe entre o caminho do mundo, as ideologias, as defesas, com aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos, a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E muitas vezes nós então queremos deixar claro, como crentes fervorosos, queremos deixar claro que o mundo está errado,
E nós queremos então nos manifestar contra o aborto, por exemplo. O Senhor é o autor da vida e só Ele pode trazer a vida ou tirar a vida. Nós não temos esse direito, independente das circunstâncias. Nós queremos nos posicionar contra toda sorte de práticas que são condenadas pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e vê essa postura. E ela, em princípio, não está errado, porque nós somos governados pela palavra e tudo aquilo que está em contrariedade com a palavra, nós devemos julgar pela palavra. Mas Paulo aqui nesse texto, ele chama a atenção da igreja de Corinto, dizendo sim, vocês precisam julgar, mas entendam, esse não é um julgamento formal, onde vocês condenam as pessoas do mundo. Porque vocês estão tão cheios de conhecimento, de espiritualidade para condenar o mundo, mas vocês não estão cuidando de vós, vocês não estão julgando, e aí ele se refere a um julgamento formal, aqueles que estão praticando o pecado dentro da igreja. E a ideia aqui é muito simples e clara, e nós temos sofrido por causa desse pecado que na história do cristianismo a igreja tem cometido, por não observar a correção da palavra. A igreja que aponta o pecado das pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, mas dentro da igreja os crentes, como Paulo diz, aqueles dizendo-se crentes, pecam deliberadamente. E a igreja não corrige, a igreja não disciplina. Quantas vezes você já ouviu alguém que não é crente e diz, eu não sou crente porque as pessoas da igreja são piores do que eu? E quando alguém diz isso, não que ele tenha razão, muitas vezes ele está apoiado em histórias, em testemunho que ele ouviu ou testificou de pecados dentro da igreja que não foram corrigidos. E é isso que Paulo nos chama a atenção nesse texto. E ele traz uma distinção aqui para nós, para nos explicar sobre os princípios de correção do pecado, de retirada do pecado do meio da igreja. Ele traz aqui 2 pontos, a nossa associação como crentes, associação com o pecado e a nossa associação com o mundo. Ele faz uma análise desses 2 aspectos, como eu crente me relaciono com o pecado, a prática do pecado, e como eu crente me relaciono com o mundo, e especificamente no que diz respeito a julgar essas coisas. Quando ele instrui a igreja, ele começa então a estabelecer aqui, na continuidade daquilo que nós vimos até o verso 5, sobre a disciplina de um rapaz que estava dentro da igreja de Corinto, uma igreja que achava-se quase já no céu, de tamanha espiritualidade, era assim que eles se enxergavam, mas dentro daquela igreja havia um rapaz, um homem, membro da igreja, que tinha uma relação íntima com sua madrasta. E Paulo diz, olha, isso é público, está todo mundo sabendo e vocês não estão fazendo nada, vocês estão omitindo-se. E então ele continua tratando da disciplina, lançando aqui alguns princípios, porque até o verso 5 ele diz, tire esse rapaz do meio da igreja, discipline, corrija-o, para que talvez haja salvação, se houver arrependimento desse jovem, desse homem, desse rapaz. Então ele coloca aqui alguns princípios e eu voltei a tratar do texto exatamente no verso 6, porque é onde ele ele retorna aqui o assunto para lançar os princípios, dizendo, não é boa a vossa jactância. E apenas lembrando vocês, os coríntios, eles eram arrogantes, cheios de si, por causa da espiritualidade, mas nesse caso, Paulo os repreende porque eles estavam sendo jactanciosos, orgulhosos, achando-se superiores, porque era uma igreja que abraçava com terno amor esse tipo de pessoa, que continuava nesse tipo de prática pecaminosa. E veja, isso é bem comum nos nossos dias. Uma ideia completamente errada do que é amor. Algumas igrejas ou algumas pessoas entendem que amar é não reprovar, é não corrigir, e a igreja aqui então ela fica cheia de orgulho por ser uma igreja amorosa, que não julga, não condena, porque Deus é amor. E nós já vimos claramente até aqui que esse é um entendimento errado do que é amar e do que é amor. Deus
disciplina quem ele ama, ele zela, ele cuida do erro de quem ele ama. E se alguém não é corrigido, é porque não é filho dele. Então ele diz, essa jactância de vocês não é boa. Vocês não sabem, ele continua no verso 6, que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aqui ele lança o primeiro princípio. Tire logo esse fermento, tire logo esse pecado, porque o pecado multiplica, ele cresce. E por isso ele usa essa linguagem de fermento aqui. Nas Escrituras, se você já é crente há algum tempo, você sabe e imediatamente faz essa associação. Quando a Bíblia fala de fermento, ela está apontando ou simbolizando, ilustrando o pecado. E por que Deus revelou ou usou a figura do fermento? É muito simples, porque é algo tão antigo que atravessa todas as eras e nos comunica claramente a ideia do pecado. Se você olhar a proporção de fermento que se coloca em uma massa, se você olhar a quantidade de massa e a quantidade de fermento, e a ação do fermento dentro, no contexto daquela massa, mostra o poder que o pecado tem. E Paulo está dizendo, vocês então sabem que isso é pecado, vocês entendem isso, vocês estão julgando o mundo, apontando o dedo, condenando o mundo, mas dentro da igreja vocês deixam um pouquinho de pecado. Só que o pecado é igual fermento. E aqui Paulo já está nos conduzindo para o texto que nós lemos hoje, o primeiro texto da liturgia, lá de Êxodo 12. Porque ali, na instituição da Páscoa, o sacramento que nós participaremos hoje, que foi instituído lá no Antigo Testamento, apontando para a vinda de Cristo, quando Cristo veio, ele então se torna a celebração da comunhão, que é o nosso Cordeiro Pascal já veio, já foi imolado, e nós estamos das portas, dos umbrais sujos de sangue para dentro, estamos protegidos, guardados. Paulo aqui nos leva lá àquela cena de Êxodo 12. Porque quando é instituída ali a Páscoa, o Senhor, Deus, dá aquela orientação que nós lemos. Veja que desde lá era uma mesa de comunhão, e ele diz, os seus servos, os seus empregados, as pessoas que fazem parte aí do seu contexto, coloca para dentro de casa, fecha a porta, e vocês vão preparar uma refeição, de maneira que todo mundo coma, não vai sobrar, mas também não vai faltar. Todo mundo vai ter acesso ao cordeiro, então ele estabelece como esse cordeiro deveria ser, sem defeito, sem mácula, e como ele deve ser preparado. Veja a riqueza de detalhes com que Deus nos simboliza, nos aponta aquilo que aconteceria na vinda de Cristo. E na instrução da Páscoa, o Senhor diz ao povo que eles fariam ali, naquela refeição, pães. E esses pães, a gente hoje conhece muito essa palavra, são chamados pães asmos. E pão asmo é pão sem fermento, ázimo é a retirada do fermento, simplesmente isso. E ali há a instrução, mas eles não deviam só tirar o fermento da massa do pão, eles tinham que tirar o fermento da casa. Não podia ficar nem uma vasilha de fermento dentro de casa, nem um pouquinho. E no Antigo Testamento não havia a amplitude desse entendimento, mas aqui no Novo Testamento, os apóstolos vão escrevendo e instruindo a igreja por que não podia ter nem um pouquinho. Porque um pouquinho de fermento no ambiente, ele já pode prejudicar, ele pode fermentar. Ele se multiplica e ele faz com que a massa incha. No sentido alimentar, isso não é ruim, a gente quer aquele pão vistoso, inchado, mas quando se trata de pecado, e é apenas uma ilustração bíblica, você pode comer fermento na sua casa tranquilamente. Quando se trata de pecado, um pouquinho faz com que a massa enche, com que haja uma multiplicação e aumento do pecado. Ele é contagioso, ele se multiplica, e Paulo diz, tira logo. Vocês estão jactanciosos, vocês estão arrogantes, cheios de si, por causa de um pouco de pecado, como se vocês estivessem dizendo, não, essa igreja é a igreja do amor. É uma igreja que recebe muito bem as pessoas que andam errados, afinal de contas, todos nós somos errados. Esse discurso, ele não está certo. Em se tratando de nada relacionado ao pecado, nós devemos fantasiar que o amor sobrepõe ou deve ser demonstrado nessa absorção ou maneira de ignorar o pecado. E Paulo diz,
não é boa a jactância, vocês não sabem que um pouco de fermento levé da massa toda. Ele está dizendo, vocês não sabem que esse rapaz com esse pecado vai azedar a igreja inteira? Jovens verão o comportamento desse homem e vão fazer a mesma coisa. Outras pessoas da igreja vão olhar para aquilo e dizer, olha, se a liderança não corrige, então não tem problema, vamos todos praticar o pecado. Ou se outros pecados forem cometidos, talvez numa dimensão e proporção e consequência menor, e você vai conversar com a pessoa, ela diz, não, mas espera aí, você vai me corrigir por causa desse pecado, sendo que o fulano, ele tem uma relação com a madrasta dele, então o meu pecado pode. E veja, e assim vai fermentando dentro da igreja, e o pecado vai crescendo. E Paulo, então, aqui ele fundamenta os princípios, porque ele disse anteriormente que aquele jovem deveria ser retirado da igreja, disciplinado, excomungado, afastado, tirado do rol de membros daquela igreja. Então, ele lança um segundo princípio, dizendo, olha, o pecado deve ser retirado para que haja uma nova massa, uma novidade de vida, como nós bem conhecemos. Ele diz no verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. E pensa aqui comigo, mesmo que você não tenha grande prática de culinária, não tem como você pegar uma massa que já tem fermento e agora você vai fazer usar aquela massa para fazer algo sem fermento. Está ali, você não consegue separar mais. Então, a linguagem bíblica, quando fala de odres novos, quando fala de novo homem, de nova massa, está falando, olha, não tem como você aproveitar um pouquinho do pecado que ficou. Você tem que tirar tudo, você tem que ser uma nova criatura. E é isso que Paulo explica aos Efésios, ali no capítulo 5 em diante, no capítulo 4, 5, ele está tratando disso, ele nos ensina sobre nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E ele diz, olha, aquele que mentia, não minta mais. Seja despido da mentira, mas agora você não só tirou a mentira, você começa a propositalmente falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, tire essa vestimenta do ladrão, mas agora não é só parar de roubar, é trabalhar para ter com que ajudar o próximo, e assim ele vai trabalhando alguns exemplos ali, mostrando, dizendo, olha, você tem que ser uma massa nova, e para ser uma massa nova, você tem que tirar totalmente a antiga prática do pecado e se refazer. Você só vai conseguir tirar o pecado da sua vida, esses pecados que você já bem conhece, se você substituir esses pecados por uma nova prática. Tirar o pecado e então ficar aquele vácuo, aquele buraco da sua prática pecaminosa, você vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar isso. O Senhor Jesus, ele foi imolado para que no nosso habitáculo, na nossa casa, não houvesse mais fermento. Dos portais manchados de sangue para dentro não pode ter fermento, não pode ter pecado nesse sentido. E ele diz, lança fora para que vocês sejam feitos completamente novos, como sois de fato, sem fermento. E aí ele faz uma afirmação, e aqui a gente espanta, mas ele está mandando lançar fora, e ele diz, nós já somos, naquilo que diz respeito o que era função do nosso Salvador fazer, já foi feito. Aqui nós estamos na primeira carta de Corinto, Cristo já foi sacrificado, morto, ressurreto, a obra já foi completa, e Paulo então tem a capacidade, a possibilidade de dizer, olha, isso já aconteceu, agora aquilo que compete a vocês, na luta com os vossos pecados e no contexto de igreja. Ele diz, por que vocês já são sem fermento? Porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. E aqui, veja que ele, provavelmente na sua Bíblia, Cordeiro está com letra maiúscula, ele está fazendo claramente uma referência lá ao Cordeiro da Páscoa. O nosso Cordeiro Pascual, sem mácula, sem mancha, perfeito, ele já foi imolado, e todos aqueles que têm comunhão com essa mesa, não vai sobrar salvação, nem vai faltar salvação, você tem tudo o que você precisa para a purificação completa da sua massa, do seu habitáculo, do seu ser. Não fica um pedaço seu, como se pensou antigamente, e que nós, então, tínhamos o aspecto espiritual, que era purificado, mas a nossa carne era impura. Não, a obra de Cristo, ela nos purifica por inteiro.
Nós, então, recebemos na habitação do Espírito discernimento para saber o que é pecado ou não pela instrução da palavra e decidir pecar ou não pecar. E ele diz, vocês já foram limpos, a casa de vocês já foi limpa na obra do nosso Senhor. O nosso cordeiro já foi imolado. Irmãos, é muito importante que nós entendamos isso, porque a base daquilo que nós celebramos aqui nessa mesa, a mesa da comunhão, ela está toda sendo explicada aqui para nós. Veja que eu estou fazendo referência de um texto de Êxodo, e nós estamos aqui no Novo Testamento, em Coríntios, e diante do culto, da comunhão dos irmãos, diante da mesa, a mesa que não é mera representação, ela é sim um memorial, é uma lembrança, mas ela é real, onde nós somos receptáculos dessa purificação. Por isso, quando nós formos ali à mesa, lerei o texto que ele escreve no capítulo 11, aqui dessa mesma carta, dizendo, olha, examine-se o homem a si mesmo, observe o seu comportamento, observe se há fermento dentro da sua casa, observe qual tem sido a sua prática, a sua volição, os seus pensamentos. E então, ele entra no verso 8 e vamos celebrar, porque isso é motivo de celebração, nós fomos purificados. Veja, lá quando o povo é liberto do Egito, em Êxodo 12, aquilo é uma festa. É uma festa, mas não é mera festa para alegrar o povo, é um sacramento. E hoje nós temos a mesa, e essa mesa é mesa de festa, porque aqui nós celebramos a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa vida eterna com o Senhor nos céus, a nossa comunhão, nós somos irmãos, estamos ligados eternamente no Senhor, somos parte de um mesmo corpo, existimos para nos ajudar, especialmente no que diz respeito também ao trato com o pecado dentro de nós. Por isso Paulo está falando, não vos associeis com esse tipo de prática, porque vocês já foram limpos. É como se, e aqui as mães vão saber bem disso, é como você dá um banho no seu filho, na sua filha, bem novinho, coloca aquela roupa nova que você escolheu, comprou com dificuldade, está preparando para ir para uma festa de 15 anos, um casamento, e aí você vira as costas um pouquinho e seu filho está rolando na lama, se lambrecando todo, e Paulo diz, não, vocês são novos, não se sujem de novo, vocês já foram limpos, já foram lavados. Então, todas as vezes que nós nos reunimos em torno da mesa, a instrução é, examine-se, olhe para dentro de si. Ele então nos coloca aqui a celebração da ceia, celebração da festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia. Vários textos bíblicos falam de como você deve se aproximar dessa mesa. Se você tem alguma coisa para resolver com o irmão, vai lá e resolve. Não participe da mesa com o coração cheio de amargura, de mágoa, de raiva. E especialmente aqui, quando o texto trata de pecado, e nós vamos falar aqui um pouco no verso 9, quando tem alguém da igreja que cometeu um pecado, você sabe do pecado, mas só você sabe, e você então se fecha na sua relação com aquela pessoa, porque o texto está dizendo para não se associar, mas aqui é uma instrução sobre a disciplina pública na igreja. Não é sua responsabilidade individual, como indivíduo, se dissociar de um outro crente, porque você sabe de algo, aquilo precisa ser tratado. Não é função sua, é função da igreja. A carta aqui instrui a igreja como deve se relacionar, porque lá aquele jovem cometia esse pecado e todo mundo sabia, e ninguém fazia nada. Então aqui ele dá a instrução à igreja como um todo, como um corpo. Não se associem com isso. Ele não diz, e você, indivíduo, você precisa se aproximar da mesa, tendo se examinado sem maldade, sem malícia, e então sem esse fermento, como ele diz, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Irmãos, pensa nessas duas palavras, sinceridade e verdade. Se você é um crente experiente, um crente antigo, pense profundamente no significado de sinceridade e verdade. Cada vez que você se aproxima dessa mesa, cada vez que você se aproxima do culto, cada vez que a palavra do Senhor é pregada, cada vez que você canta em adoração ao Senhor, há sinceridade, há verdade, ou não.
Paulo diz, deixa fora o pecado, a malícia, a maldade, e se aproxime do Senhor com um coração sincero. Imagine que o Senhor conhece totalmente o seu coração e você tem a capacidade de aproximar-se da mesa sem sinceridade. Para você é como comer um biscoito em casa. Você está participando daquele ritual porque todo mundo faz aquilo de vez em quando e você está ali no meio. Então, não é verdadeiro, não é em espírito em verdade, não há sinceridade, não há devoção, não há solenidade, não há entendimento. Por isso, Paulo vai explicar aqui no capítulo 11, por que na nossa igreja, a igreja de Cristo, nós batizamos crianças que são membros da aliança, mas nós não trazemos as crianças à mesa da comunhão, para que haja a capacidade de discernir. Então, nós cumprimos a prática bíblica de ouvir desses jovens aos 12, 13, 14 anos, quando eles demonstram esse entendimento, discernimento, capacidade de examinar-se a si mesmo, para então aproximar-se da mesa. E nós veremos isso no capítulo 11. Então ele lança o terceiro princípio: não se associe de maneira nenhuma com o pecador. E aqui entra os dois aspectos que eu falei para vocês: a associação com o pecado e a associação com o mundo. Ele faz uma distinção aqui. Agora aqui, quando chegamos no verso 9, eu preciso explicar algo que ele menciona aqui, quando ele diz, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Veja, a grande maioria dos estudiosos, teólogos, pesquisadores, concordam que Paulo escreveu várias outras cartas, além dessas que nós conhecemos. Uma dessas várias cartas, no que se refere à igreja de Corinto, supõe-se que ele tenha escrito 4 cartas, ou talvez 3 cartas. Nós temos 2. E em uma dessas cartas, provavelmente essa outra carta à igreja de Corinto, que nós não temos acesso, é onde ele, foi uma carta anterior a essa é a primeira que nós conhecemos, mas houve outra primeira. Essa seria talvez a segunda carta. E naquela carta anterior, ele diz, eu já tinha dito isso para vocês, eu já tinha orientado sobre isso a vocês, eu já escrevi que vocês não fizessem isso. Quando Paulo nos menciona aqui no texto bíblico, que nós olhamos para a Bíblia e na nossa doutrina, nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, inspirada, inerrante, pode vir na mente de algum de nós a dúvida, mas então, peraí, então a nossa Bíblia está incompleta. Porque se Paulo escreveu outra carta e a gente não tem acesso, então está faltando partes nesse quebra-cabeça. E a gente está sem alguma informação. Entenda, Paulo escreveu várias outras coisas, Pedro provavelmente escreveu várias outras coisas, Moisés e tantos outros homens, e nós conhecemos, inclusive, livros apócrifos que foram escritos por homens que eram escribas dos profetas, que nós temos aqui, mas as cartas dos escribas não estão, são apócrifos, não são considerados texto bíblico. Deus, soberanamente e extraordinariamente, Ele cuidou de maneira que tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação e caminhada, perseverança de fé, nós temos em mãos. Nem tudo que Paulo escreveu é necessário para nós. Mas tudo que é necessário para nós, Deus revelou e preservou e entregou à igreja. Então, Paulo escreveu e, de fato, essa carta se perdeu, porque Deus, soberanamente, queria que o que nós temos em mão estivesse nas nossas mãos, e não aquilo que se perdeu. O Senhor mesmo cuidou de todas essas coisas. Mas o objeto aqui é quando ele diz, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Quando ele chega no verso 10, ele explica o que ele havia explicado na outra carta. Ele diz, olha, quando eu estou dizendo para vocês não se associarem com os impuros, eu me refiro com isso não propriamente aos impuros desse mundo. Aqui ele começa a fazer uma distinção. Ele fala, olha, eu não estou dizendo que vocês não têm que se associar ou ter relações, inclusive comerciais, com pessoas do mundo. São avarentos, são roubadores, são idólatras, mas se vocês não se associarem com essas pessoas, vocês têm que sair do mundo, e isso não faz sentido.
Nós somos sal e luz no mundo. Na história do cristianismo, na história da igreja, em várias épocas, várias pessoas, inclusive antes da vinda de Cristo, eles entenderam errado exatamente essa nossa relação com o mundo. Eles disseram: olha, o mundo é perdido, as pessoas estão tomadas de pecado, então a gente precisa criar uma comunidade só nossa. Os escritos que foram encontrados em 1950 ali em Qumran, no Mar Morto, eles tratavam exatamente de um local, de uma comunidade destas. Eles se excluíram, eles tinham acesso ao Antigo Testamento, antes da chegada de Cristo, da vinda, do nascimento de Cristo, e eles criaram uma sociedade afastada, e ali eles preservaram esses livros do Antigo Testamento, que foram de grande importância para a nossa confiança na Bíblia, como nós temos hoje, na tradução que nós temos hoje. Foi encontrado em 1950 e confirmava aquilo que havia sido estudado, encontrado, traduzido muitos e muitos séculos antes. Nós temos os monastérios, que foram criados também com essa intenção. Olha, os bispos, eles não estão conseguindo se abster dos pecados. Nós não estamos conseguindo, então a gente cria um monastério, a gente fica bem longe. E então depois, já em tempos modernos, surgem as comunidades dos Quakers, dos Amish. São comunidades de pessoas que entendem o Evangelho, eles querem viver de maneira pura, mas eles então dizem: a única forma de mantermos-nos sem fermento, puros, é não termos nenhuma relação com o mundo. Então todo o alimento que eles consomem é produzido por eles mesmos lá na comunidade. Eles não têm acesso à tecnologia, energia elétrica fornecida pelo Estado. Eles não querem ser julgados, os seus crimes, eles julgam dentro da sociedade deles. E assim, eles querem se abster. E Paulo diz: gente, isso não funciona. Cristo não fez isso. Cristo veio e ele se assentou com vários pecadores. Vocês, um momento ou outro, vocês precisam se associar ou ter alguma relação. Nós compramos os nossos alimentos, nós precisamos ter negócios com pessoas que são descrentes. Do contrário, como a gente vai viver no mundo? Nós teríamos que sair, e a ideia do texto aqui é sair do planeta Terra. Você tem que sair desse planeta. Não tem como você não conviver. Então, quando Paulo diz: olha, eu não quero que vocês se associem, e eu vou falar um pouco da palavra associar, ele está dizendo: eu não estou querendo que vocês deixem de ter relação com outras pessoas. Do contrário, como que vai existir o avanço do Evangelho? Como é que você vai evangelizar alguém, se você só tem relação com quem já é crente? A multiplicação dos crentes, então, aconteceria única e exclusivamente pelo nascimento de novos filhos, que é, sim, um mecanismo que Deus mesmo estabeleceu, os pais evangelizando seus filhos. Mas há, em Mateus, claramente, capítulo 28, a ordem de Cristo dizendo que nós devemos sair mundo afora, anunciando o Evangelho, discipulando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E ele diz: eu estou com vocês, eu estou convosco até que eu volte. Então andem pelo mundo, eu os guardo no mundo. E para deixar isso bem claro, eu quero lembrar você aqui de algo que nós já vimos na igreja, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus faz uma oração, e a gente chama essa oração de oração sacerdotal. No verso 14 de João 17, nessa oração, ele está dizendo ao Pai, Deus o Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não. E ele então, no verso 15 diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Cristo nos garante a proteção da nossa relação com o mundo. Agora, então surge o seu pensamento: pastor, então eu posso livremente me associar com as pessoas do mundo? Nós vamos entender de maneira mais completa. Cristo disse: não se exclua do mundo, porque você é sal e luz. Se você é sal e luz, ele está dizendo: você tem que clarear, iluminar um mundo que é de trevas. Ou seja, você não vai se tornar treva também. Um mundo que é insosso, sem preservação do sal, você precisa ser salgado, você precisa salgar esse mundo. Ou seja, o crente não tem uma relação do mundo onde ele se torna igual aos do mundo. Ele tem uma relação do mundo para ser diferente. E por meio da diferença, evangelizar, testemunhar, e as pessoas então olharem para ele
percebendo a distinção. Aqui, talvez muitos de vocês conheçam bem, e de cor, o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, o homem de Deus, o justo, o bem-aventurado, ele não anda, ele não tem a sua caminhada, ou seja, sua prática de vida no conselho ou na instrução do ímpio. Ele não faz no seu caminhar o que o ímpio faz, ou o ímpio diz que deve fazer. Esse crente, ele não para no caminho, na sua caminhada, no caminho dos pecadores. Ele então não se assenta, e a ideia de se assentar é ter a comunhão plena, fazer parte. E assentar sempre vai estar relacionado à mesa, e mesa sempre está relacionada à comunhão. E é o que nós vamos fazer logo mais. O ponto alto do retrato da comunhão da igreja é a mesa, onde nós então temos o símbolo da nossa união, o sangue de Cristo que está em todos nós, o corpo de Cristo que está em todos nós. E Paulo então diz: olha, quando eu falei para vocês não se associarem, eu não estou falando não se associarem com o povo que não tem a Deus ou a palavra de Deus como regra de fé e prática. E aí ele faz aqui uma pausa no verso 11, ele diz: o que eu disse para você, ou seja, agora eu escrevo. Ele diz: mas agora eu vos escrevo. Eu escrevi aquilo, e já expliquei para vocês não entenderem errado, mas agora eu escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, aí sim, esse que se diz crente e ele continua sendo um impuro, um avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E aqui, não pense você que cada uma dessas palavras aqui de maneira exaustiva, uma lista de pecados com os quais você não deve se associar. Ele só menciona alguns para mostrar todos aqueles que andam no caminho dos ímpios, todos aqueles que praticam essas coisas naturais, daqueles que não têm instrução da palavra de Deus. E ele diz: agora eu estou escrevendo para vocês não vão se associar com quem diz que é crente e continua na prática do pecado, porque essa pessoa é fermento puro e vai fazer multiplicar o pecado em você e em toda a igreja. Então, tirem do meio de vós. Percebe a nossa relação com o mundo e a nossa relação com um crente mundano, um crente que pratica deliberadamente o pecado? E aqui eu preciso te alertar, para você não entrar em depressão profunda, sobre a sua relação com o pecado. Todos nós aqui somos pecadores, nós pecamos sim. E Paulo não está dizendo aqui: olha, não vai haver associação aqui com quem peca, porque senão a gente não ia mais conversar. Ele está dizendo: é aquele que deliberadamente peca, é aquele que peca, tem orgulho de pecar, e como a gente vê aqui no texto, todo mundo está sabendo do pecado dele, e ele ri e diz: estou nem aí. Se você não gosta, é problema seu, eu estou me divertindo com o meu pecado, e eu vou para o céu. Eu sou presbiteriano, eu sou eleito, predestinado, então eu vou para o céu. Você está preocupado de bobo que você é. Se tem esse comportamento, irmão, não é eleito, não é predestinado, não é salvo. O crente não ama o pecado. Ainda que ele peque, ele se entristece com o pecado que ele comete. E Paulo então diz: você não vai se associar com quem deliberadamente peca e acha bom, e continua pecando, cheio de orgulho, de jactância. E então ele chama a atenção da igreja dizendo aquilo que eu mencionei no início: com que direito haveria eu de julgar os de fora? Ele ainda está mencionando o verso 10. Como é que você julga quem não tem a Bíblia como regra de fé? Você não está julgando nem o de dentro. E aí, aquilo que eu disse anteriormente, nós muitas vezes queremos deixar claro na nossa rede social e colocar lá: somos contra o aborto, somos contra isso, somos contra aquilo, e muitas vezes dentro da nossa própria casa o pecado é cometido à torta e à direita e a gente não faz nada. E Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Tira a trave do seu olho antes de olhar para o problema do mundo. O mundo não tem a Bíblia, eles não têm a Deus, eles não têm essa regra, eles não têm essa lei. Então como é que eu vou julgar? E deixa eu fazer uma distinção, eu fiz domingo passado, mas preciso alertar. Aquela turma do não julgueis, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Veja, a Bíblia nos chama a julgar o certo e errado. Então você pode sim dizer que aborto é pecado.
Porque a Bíblia diz que esse é o julgamento. O que Paulo está dizendo para você não fazer, é você dizer, essa pessoa, eu tenho certeza absoluta, e eu já decreto aqui agora que ela não vai para o céu, eu condeno ela ao inferno. Você não tem essa autoridade. Você não é chamado para fazer esse tipo de julgamento no sentido formal, sentar a pessoa no banco dos réus e condená-la. Paulo diz, não, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para julgar, no sentido formal, sentar no banco dos réus, aquele que está pecando dentro da igreja. Por isso, quando nós aqui recebemos membros, fazemos batismo, profissão de fé, entre as perguntas que são feitas naquele juramento solene em culto, tendo Deus como testemunha, nós perguntamos, você vai se submeter à autoridade desta igreja, enquanto essa autoridade for fiel às Escrituras? E vocês então respondem, sim. Quando você diz aquilo, você está dizendo, eu vou me submeter a sentar no banco dos réus quando eu estiver pecando, para que eu seja corrigido, e isso eu entendo é uma demonstração de amor, de Deus usando o conselho da igreja, pela palavra, para me julgar. Julgar, não me condenando ao inferno, ou me elevando ao céu, porque a igreja não traz consigo esse poder de salvar ou condenar, como se pensou até antes da reforma, na mente de vários teólogos. Não, esse poder não é da igreja, esse poder é de Cristo. A igreja, ela declara aquilo que Cristo já fez. Ela faz com que seja vivenciado aquilo que Cristo já definiu. Então Paulo diz, que direito você tem de julgar quem não tem Deus, não tem Bíblia? Vocês não estão julgando nem dentro da igreja. Os de fora, ele deixa a gente bem tranquilo aqui no verso 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. E então, veja, é o último princípio que ele lançou aqui no verso 12 e 13. Nós somos chamados a julgar o pecado e não o mundo. O pecado entre nós. Eu não preciso ficar por aí nas praças condenando as pessoas que não sabem quem Deus é. Mas eu preciso, dentro da igreja, zelar pelo testemunho, pela vida de fé e de santidade. Então ele diz, agora que eu lancei os princípios, eu posso embasar, já tendo embasado, aquilo que ele disse no verso 3, quando ele diz, eu já sentenciei esse rapaz, tira ele do meio da igreja, exclui ele do rol de membros da igreja. Aqui no verso 13, depois de embasar todos os princípios, por que ele está dizendo que esse jovem deve ser expulso? Ele diz, Deus vai julgar os de fora, os de dentro nós julgamos, portanto, expulsai, pois, de entre vós, esse malfeitor. E ele está se referindo a esse rapaz que tinha relação íntima com sua madrasta. Nós, irmãos, tendo entendido esses princípios de disciplina, devemos zelar para que essa marca da verdadeira igreja seja algo vivo, real dentro da nossa igreja. Cuidado, para que você não tome esse texto como uma instrução para que você, sozinho, individualmente, olhe para o seu irmão aí da igreja e o condene no seu julgamento, na sua mente, e você diz, eu não vou me associar com essa pessoa, eu não quero mais falar com fulano. O pecado precisa ser tratado pela igreja, só você fazer isso está errado. O texto é, igreja, não se associe de maneira geral com o pecado, não receba no seio da igreja, como membros da igreja, pessoas que deliberadamente continuam na prática do pecado. E nós, na nossa igreja aqui, tomamos esse cuidado com relação à preparação de novos membros, as doutrinas mais básicas, nós procuramos instruir, mencionar, perguntar se há dúvida, antes de receber, para saber se de fato aquela profissão de fé da pessoa nós podemos verificar isso. Ela diz que crê no Senhor, sim, mas ela tem testemunhado isso, ela realmente crê, ela vai viver isso, então venha, seja um conosco nessa igreja local. Cristo nos fez um corpo e nos chama a viver isso. Se há pecado entre nós, nós precisamos cumprir Mateus 18, que foi de 2 sermões atrás, conversar com a pessoa, expor biblicamente o pecado para que haja correção, e não simplesmente ignorar e não ter mais relação com aquela pessoa. Não é isso que nós aprendemos hoje, porque Cristo mesmo se salvou e perdoou. Quem somos nós para condenar alguém ou não nos associar? Nós precisamos chamar ao arrependimento. Se houver arrependimento, ótimo.
A disciplina fez efeito, nós devemos viver em comunhão.